A paz e a graça do Senhor Jesus. Este é o programa Eu Creio na Pregação. A pregação que diz que está feito. A sabedoria de Deus que é a cruz, né? A Bíblia diz que para os que estão no caminho da perdição, a cruz não é sabedoria, é loucura. Mas para os que estão no caminho da salvação, diz a palavra que ela é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Então nós respondemos a pergunta do profeta Isaías, quando diz lá em 53 de Isaías, quem creu em nossa pregação? E nós dissemos, sim, nós cremos na pregação, que está feito, que está pago, tetelestai, que a obra de Deus não foi 99% para você fazer 1%, não, foi 100% pago. E a Bíblia diz que a nossa parte é aceitar este grande presente. A Bíblia chama de tão grande salvação. Olha, a semana passada, nós estivemos aqui ministrando sobre o seminário Sejam Meus Imitadores. A primeira parte, nós falamos baseado ali no histórico do apóstolo Paulo e na sua conversão a Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte do seminário com o tema Aceitando o Tratamento de Deus. Nós vimos lá na primeira parte que o apóstolo Paulo, ele havia entregue sua vida a Cristo. Provavelmente o apóstolo Paulo tinha 28 anos de idade, quando ele tem aquela experiência de conversão, que em nenhum momento ele vai duvidar. Você pode ler nas cartas paulinas, ele em nenhum momento lança dúvida sobre a visão que ele teve ali no caminho de Damasco. E nós vimos que após a sua conversão, logo aquele terrorista, que era o apóstolo Paulo, agora cristão, quer pregar o evangelho logo após a sua conversão. Mas não é assim. Não é assim, não é desta forma. O homem precisa passar dentro do processo que Deus estabeleceu para ele, para esvaziar-se. E o apóstolo Paulo era muito cheio de si, e ele precisava passar pelo caminho do deserto, que é rota obrigatória na vida de todas as pessoas que querem verdadeiramente seguir ao Senhor. Então, mais uma vez, estamos aqui com este seminário e queremos que você nos acompanhe. Nem todo mundo é auditivo, tem pessoas que o aspecto dominante dela é o visual. Então, nós estamos também aqui com alguns slides. Então, vamos lá para o primeiro slide, é o slide do próprio título do seminário, Sejam Meus Imitadores. Então você vai acompanhar aí que Paulo queria comunicar a grande descoberta. E qual era a grande descoberta que Paulo queria comunicar? Era a descoberta que Cristo vive, que Jesus não era um defunto. Era isso que o apóstolo Paulo acreditava antes, que Jesus era um defunto. E aquelas pessoas ali do caminho, que eram assim conhecidos os cristãos antigamente, estavam na verdade divulgando uma fraude. E o apóstolo Paulo acreditava piamente que Jesus não havia ressuscitado. E agora, quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e o transforma, a Bíblia diz que ele quer anunciar ao mundo. Mas não é assim. O Senhor Deus precisa nos moer, passar pelo tratamento para que possamos, assim, estarmos aptos para o trabalho de Deus. Vamos lá? Mais um slide. Você vai acompanhando aí. A visita à sinagoga para pregar. Veja só, eu queria que você pudesse ver agora o texto que nós vamos colocar. Paulo já está na sinagoga, aí é em Damasco quando ele se converte, mas olha só, olha o que diz a palavra, em Atos 9:20. Não demorou, olha que coisa incrível, né? Não é assim que se faz a obra de Deus. Não demorou, e Paulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha que coisa interessante. Ele já vinha com toda a sua bagagem da religião, que a Bíblia diz que era muito vasta, era um currículo imenso, os troféus da religião, e ele achava agora, né, porque você sabe que a maioria dos discípulos de Cristo, pelo menos os apóstolos, eram pescadores, pelo menos 7 eram pescadores. Então, e muitos leigos, né, o apóstolo Paulo teve toda a sua preparação, seu ensino superior em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, foi preparado para ser um rabino. E agora ele diz, não, olha, eu agora nas mãos de Deus, eu posso ser uma dinamite. Mas o Senhor disse, não, não é assim não.
Não é assim, eu não preciso usar o seu currículo da religião. Eu preciso rasgar o currículo da religião. É por isso que lá na frente, após o tratamento que o apóstolo Paulo vai receber de Deus, ele vai dizer, olha, eu, depois do supremo conhecimento de Cristo Jesus, eu considerei todas as coisas como perda, como esterco. Ele disse, olha, eu sou hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim. Eu sou fariseu, segundo a lei eu sou irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda. Em outras palavras, eu estava com a vela e agora chegou o sol. Para que continuar com a vela se eu tenho o sol? O conhecimento de Cristo é muito maior do que o conhecimento da religião. Então o Senhor vai operar a kenosis, o esvaziamento do apóstolo Paulo. Então não é assim, se converteu num dia e no outro dia quer pregar. É isto que faz com que muitos, depois que são colocados em lugares de destaque, eles acabem escandalizando o evangelho, porque eles não foram discipulados, porque eles não foram acompanhados por um discípulo mais maduro, que ajudaria esta pessoa a aparecer mais com Cristo e assim depois se multiplicar. Não, queremos tudo na obra de carbureto, queremos tudo da forma miogizada, é tudo instantâneo, é tudo rápido. É isso que nós queremos, mas com Deus não é assim. Na Bíblia nós vamos ver na vida de José, lá com 17 anos recebe uma promessa, mas só com 30 se cumpre. Nós vamos ver todo o processo na vida de Moisés, 40 anos no deserto para se esvaziar. O que dizer da vida de Davi, um adolescente que é perseguido durante 2 anos na corte de Saul e depois tem que fugir, perseguido ainda durante 10 anos nas montanhas, nas cavernas. E o que dizer de Elias, 3 anos e meio, sendo o homem mais procurado da terra. E o que dizer agora do apóstolo Paulo? Se converteu, 28 anos de idade, provavelmente. Será que o Senhor Deus não tem um tempo para o preparo dos homens? Será que é simplesmente entregou a vida a Cristo e no outro dia esta pessoa já está anunciando o Evangelho? Não. Nós temos que entender que existe um preparo para aqueles que querem estar à frente da obra. Anunciar o Evangelho, a pessoa se converte, tem que anunciar. Você anuncia, mas no que diz respeito ao ministério, a exercer o ministério, a Bíblia diz que tem que ter um preparo. Então vamos continuar aqui os nossos slides. Então não demorou muito e Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Olha só, a Bíblia diz em Eclesiastes 10:10 que é melhor você pegar a lâmina do machado que está cego e amolá-lo, ao invés de ficar trabalhando com um machado ruim de corte. O que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que é melhor usar a inteligência do que a força. É melhor usar a inteligência do que a força. Para um pouco estrategicamente e vai ser amolado. E vai passar pelo refino. E vai afiar o corte, a lâmina. Então, que adianta você estar com uma faca cega na sua casa, cortando a carne, aquela faca cega que não produz eficácia? Não é mais sábio você dar uma parada e amolar esta faca para que ela fique boa de corte? Usa a inteligência. Então o Senhor disse, olha, eu vou te amolar, Paulo, eu vou te amolar. Eu vou te afinar. Eu vou trabalhar a sua vida para que você possa ser um instrumento nas minhas mãos, usando os recursos que eu tenho para você. Então, a Bíblia diz lá em Eclesiastes 10:10 que assim o Senhor nos afia. Então, qual foi o impacto da conversão de Saulo? A Bíblia fala que a sensação provocada pelo apóstolo Paulo foi essa. Primeiro, a indignação por parte dos judeus. E segundo, a desconfiança da parte dos cristãos. Agora imagine aí, o apóstolo Paulo, ele tinha ido a Damasco, 240 quilômetros de Jerusalém, para perseguir a igreja. De repente, o Senhor, sem mandar aviso, aparece para ele, transforma o seu coração, muda a sua vida. A Bíblia diz que Ananias, um discípulo do Senhor, é enviado até a rua chamada Direita, que ainda hoje existe lá em Damasco, na Síria. E diz a palavra do Senhor que ali
cai como que escamas. Depois de 3 dias o apóstolo Paulo esteve em jejum, sem comer e sem beber. E agora, no sábado seguinte, ele vai à sinagoga. Só que lá existem judeus, e judeus religiosos, judeus que não entregaram a vida a Jesus. E muitos judeus ficam confusos ali em Damasco, porque aquele homem, Paulo, foi enviado pelo Sinédrio justamente para arrastar aqueles que se diziam da seita do Nazareno, os discípulos de Cristo. E agora, estes homens estão confusos, porque aquele que foi perseguir agora está anunciando o evangelho. Agora imagine os cristãos que já sabiam que o apóstolo Paulo, que Saulo, melhor dizendo, iam persegui-los. E aí, quando ele chega ali, agora dizendo que é um discípulo de Cristo, que mudança foi essa? Então eles achavam que na verdade era uma armação. Então ele não agradou nem os judeus que não haviam entregue suas vidas a Jesus, nem os gentios da igreja de Damasco. Então causou uma grande confusão a conversão do apóstolo Paulo, a indignação por parte dos judeus e a desconfiança por parte dos cristãos. Então Paulo descobre que há um plano para matá-lo, Os judeus querem matá-lo, Os judeus da religião querem matar o apóstolo Paulo, e esse plano chega aos ouvidos dos discípulos ali em Damasco. Então está escrito em Atos 9, 23, então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Olha só, os judeus lá em Damasco decidem matar o apóstolo Paulo. Os discípulos em Damasco ficam sabendo, e o apóstolo Paulo, que entrou em Damasco pela porta da frente, agora vai sair pelas portas do fundo, vai fugir dentro de um cesto, passando pela muralha. Preste atenção, veja só o que diz a palavra do Senhor. Paulo, ele ficou sabendo do plano juntamente com os discípulos. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite, os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Então agora as portas da cidade de Damasco estavam vigiadas, porque o apóstolo Paulo estava sendo procurado. E a palavra do Senhor nos diz, amados, que até o rei de Aretas, que é o rei da Arábia, também estava procurando matar o apóstolo Paulo. Olha só o que diz aí: porém os discípulos conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto através de uma abertura que havia na muralha da cidade. Então olha só, o apóstolo Paulo agora em rota de fuga. Os discípulos, olha, a cidade está toda vigiada, eles querem te prender, você agora é um traidor do judaísmo, você traiu o judaísmo, você agora também segue esse falsário, esse defunto que é Jesus. Eles pensam assim: você precisa fugir, Paulo. E ele vai fugir. Agora você sabe para onde ele vai? Isso que é impressionante. É porque Deus tem um deserto para todo discípulo de Cristo, é rota obrigatória. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, melhor dizendo, Saulo, ele agora vai para o deserto da Arábia. Ele vai passar 3 anos no deserto. Agora eu lhe pergunto, quantos anos Jesus treinou os discípulos? 3 anos. De 30 anos, quando Jesus começou o ministério, aos 33. O apóstolo Paulo também diz que ele é apóstolo, embora abortivo. Mas a Bíblia diz que agora ele sente também essa necessidade de ir ao deserto. Interessante que o livro de Lucas não relata isso. Qual é o livro de Lucas? Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Lucas e Atos. Mas em Atos, Lucas não relata que o apóstolo Paulo esteve 3 anos no deserto. Então, isso não quer dizer que ele estivesse mentindo. Não. Por isso que nós temos que entender que a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Então não existe contradição lá com o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1, 17 e 18, quando ele diz que foi para o deserto. Não existe nenhum tipo de contradição, apenas a Bíblia se complementa. Então, veja só, diz a palavra do Senhor, veja o próximo slide. Aí o apóstolo Paulo agora já escrevendo aos Coríntios, ele vai relatar sobre essa fuga aí ocorrida na cidade de Damasco. Veja só, em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas,
vigiava a cidade dos Damascenos com o firme propósito de prender-me. Todavia, olha só, através de uma janela, desceram-me muralha abaixo dentro de um cesto. E assim fui livrado das mãos dele. Então agora você imagina a notícia da conversão de Saulo chegando ao Sinédrio. O Sinédrio era composto de 71 líderes religiosos. A maior autoridade ali em Jerusalém era o Sinédrio, autoridade religiosa. Agora você imagine, aqueles 71 homens ouvindo falar que o perseguidor da igreja, que aquele que voluntariamente se apresentou ao sumo sacerdote para buscar cartas para perseguir a igreja, se converteu. Com certeza eles disseram, isso aí é uma estratégia dele. A gente sabe que ele não se converteu coisa nenhuma. Com certeza ele quer matar os cristãos ali. Isso é uma estratégia de Paulo. Ele é muito sábio. Mas não, ele se converteu de verdade. Imagine a confusão no mundo religioso. É assim, a conversão, ela coloca a religião de cabeça para baixo. Vamos continuar com os nossos slides. Veja só, este é o seminário Sejam Meus Imitadores, e aqui nós, depois dessa recapitulação, começamos o aceitando o tratamento de Deus. Então foi atraído para o deserto. A Bíblia fala em Oséias 2,14, portanto eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Olha, deserto é o Quidabá, é o lugar da palavra. O Senhor Deus, Ele tem um deserto particular para cada um de nós, porque lá Ele quer nos burilar, lá Ele quer trabalhar o nosso caráter, Ele quer que nós vomitemos tudo aquilo que não é nós, tudo aquilo que, na verdade, não faz parte da nossa essência, que é desnecessário, aquilo que é peso morto, aquilo que vai fazer pesar no caminho, os recursos inteiramente humanos para que nós possamos aprender a depender do Senhor. Então, o apóstolo Paulo é levado para o deserto, ele vai para esse tempo de silêncio e reclusão, e é ele que diz, preste atenção, ele diz que quando fugiu lá de Damasco, não subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia, olha só, o deserto da Arábia, e passei novamente em Damasco. Após 3 anos, subi a Jerusalém, após avistar-me com Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então perceba que o texto está dizendo que o apóstolo Paulo, quando ele sai de Damasco, ele não vai a Jerusalém aprender dos homens, ele vai para o deserto. E lá diz a palavra que ele passa 3 anos e depois de 3 anos, ele, de passagem para Damasco, vai agora para Jerusalém e está escrito, passa apenas 15 dias. Então perceba, para onde ele foi, depois que ele se converteu, depois que ele entregou a vida a Cristo, ele quis pregar, porque ele já tinha um currículo da religião, mas o Senhor disse, não é assim. O Senhor permitiu uma perseguição dentro de Damasco, ele tem que fugir, e ele foge para o deserto. E lá o apóstolo vai ficar 3 anos, 3 anos de silêncio. 3 anos onde o apóstolo Paulo não foi para pregar o evangelho, não se iluda, ele não foi pregar o evangelho. Ele foi se preparar, ouvir a Deus, ruminar toda aquela experiência. Você sabe que o boi, quando ele come no curral à noite, quando ele está preso no curral, ali o boi está ruminando tudo o que ele comeu, é remastigar. Então, o boi remastiga tudo que ele comeu durante o dia. Então, precisava o apóstolo Paulo remastigar toda aquela experiência de conversão. 3 dias não foram suficientes, onde ele ficou cego, ali sem comer e sem beber. Era preciso ele repensar, porque ele não era um qualquer, era um homem totalmente preparado no currículo da religião. Então, ele vai para o deserto, essa é uma necessidade de todos nós. E agora, Deus, ele não edifica seu reino na força do homem. Não fique pensando que o reino de Deus é feito na força do homem. O reino de Deus é feito na força do Senhor. Então, Paulo retirou-se para o deserto com o objetivo de ficar a sós com Deus.
E aí nós podemos trazer algumas suposições. Talvez ele tenha pedido para habitar com algum nômade beduíno, os nômades que ficavam no deserto. E ali o apóstolo Paulo, como ele era fazedor de tendas, fazia as suas tendas, o seu material com couro, com peles de animais, para vender aos viajantes que passavam pelo deserto. Há esta possibilidade. Talvez morou em uma caverna nas rochas. Você sabe que existe a clássica história dos monastérios, dos mosteiros, né? Homens que iam para o deserto, homens religiosos, porque achavam que a cidade estava contaminada. E aí você vai ver diversas histórias, né, dos monastérios, dos mosteiros sendo criados. Né? Inclusive, em Curã havia uma comunidade, né, de essênios. Né? O próprio João Batista, né, provavelmente tenha sido um essênio, aquele que se isola, né, que não quer o contágio da cidade. Né? Por isso que Jesus disse, olha, não é assim. Né? O sal tem que ficar, não no saleiro, mas o sal tem que ser sal da terra. A luz não pode ser escondida. Quer dizer, não podemos criar apenas uma comunidade de discípulos e vivermos agora numa cidade onde nós não queremos nos contaminar com as pessoas, porque as pessoas estão afastadas de Deus. Não, pelo contrário, devemos estar lá para fazer diferença, porque o sal, ele evita o apodrecimento, principalmente naquela época que não havia refrigeradores, não havia geladeira, imagine aí. Então, o sal tinha esse efeito também de não apodrecer. Então, Jesus disse, olha, não é se isolando. Então, mas o apóstolo Paulo, ele não fez isso para morar lá, ele não foi morar no deserto. Era uma necessidade temporária de ficar aquele período lá. E ele vai ficar durante 3 anos ali no deserto. Talvez também ele tenha trabalhado para produzir toda espécie de coberturas de couro, né, para que pudesse vender ali aos nômades, aos transuentes que passavam no deserto. Então a questão é, o que é a experiência do deserto? Aqui vem a resposta. É um tempo de aprendizado que poderá trazer grande desconforto se não tivermos visão das promessas de Deus. Olha, o deserto é obrigatório? Claro, é rota obrigatória. Agora, não é simplesmente porque você passou no deserto, você vai passar aí melhor. Você vai sair burilado, tratado, vai perder o que é peso morto, o que é desnecessário, sua vida vai ficar leve. Não, tem gente que passa pelo deserto e não cresce. Pelo contrário, embrutece. A questão é a sua reação no deserto. Eu já vi muitas pessoas passarem pelo deserto e saírem mais amargas. Mas eu também já vi pessoas passarem pelo deserto e elas passarem com o selo de aprovação de Deus, se tornarem pessoas melhores, se tornaram pessoas que foram mudadas completamente pelo Senhor, esvaziadas de si mesmo. Então, era esse o propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo e é também na nossa vida, que passemos pelo deserto sem murmuração, sem reclamação, louvando ao Senhor. Vamos lá, vamos continuar aqui com os nossos slides. Esse processo de ruminação no deserto, o apóstolo Paulo precisava passar por esse processo de ruminar a sua experiência. Então, o deserto é esse lugar, é o Kidabá, é o lugar da meditação na palavra. Provavelmente tenha levado ali os seus rolos, seus pergaminhos para estudar, para rever. E ali o Senhor estava aprofundando as raízes do apóstolo Paulo. Eu lembro que na casa que eu moro hoje, o vizinho da casa que eu moro foi fazer um trabalho na garagem, porque a garagem estava, o azulejo da garagem estava suspendendo, e quando ele chamou lá alguém para ver, ele percebeu que eram raízes. Você sabe de onde saía a raiz? A raiz estava na frente da minha casa, tinha um pé de amêndoa. Então o pé de amêndoa, a raiz se estendeu e foi na casa do vizinho. Olha só, a raiz é para isto, raiz é para se estender. Agora imagine você que olha aquele pé de amêndoa e vai olhar aquele pé de amêndoa pensando que aquele pé de amêndoa é fácil de tirar. Não, o segredo é o que está onde ninguém vê.
Então, alguém já disse, olha aqui, fazer crescer a copa não é com a gente, isso aí é com Deus. Mas aprofundar as raízes, meu amado, isso depende de nós. A palmeira da Arábia, ela vai buscar água a 4 quilômetros. Imagina aí, as raízes. Aqui na cidade de Feira de Santana, tem um acampamento cristão chamado Manaim. O seu proprietário plantou na porta de 66 apartamentos algumas árvores. E depois ele teve que mandar arrancar todas depois de certo período. Sabe por quê? Porque as raízes das árvores estavam indo buscar água lá nos vasos sanitários. Chegou a perfurar um grande tanque daquele acampamento. É o poder da raiz, de se estender, lançar os tentáculos. Mas Jesus disse que tem gente que não quer, porque oferece resistência. Ao coração, Jesus disse que é beira de caminho. A semente cai e não aprofunda. Jesus disse que tem coração que tem pedra. A semente não pode estender os seus tentáculos. Tem coração que tem espinho. Mas Jesus disse também que tem coração que é terra boa, terra tratada. Deus precisa tratar o nosso coração para que a palavra de Deus possa ser enfincada, para que a palavra de Deus possa lançar os tentáculos dentro de nós. E nós ali estarmos firmes. Não é o que os outros veem. As pessoas veem a aparência, mas eu preciso de convicção em Deus dentro de mim. É preciso que haja essa convicção. E é isto que nos faz de pé, como um vento não pode derrubar aquela árvore que tem a sua raiz profunda. Mas hoje nós vivemos tempos de superficialidade, não queremos nos aprofundar, não temos tempo para a palavra, não temos tempo para a oração, não temos tempo para a comunhão, não temos tempo para o nosso sós com Deus. Qualquer vento de doutrina varre a igreja, qualquer vento de provação nos derruba. Precisamos nos aprofundar. Este deserto é para você também. Não reclame, não murmure no deserto. Tenha uma atitude correta no deserto, quando é o deserto de Deus para você, porque existem desertos que não são Deus que proporciona para a nossa vida, somos nós que entramos, e esses desertos aí Deus não tem nenhum propósito com ele. Nós temos que passar pelo deserto que Deus tem para nós, porque o deserto na vida do cristão, ele não é eterno. Às vezes você encontra uma pessoa 20, 30 anos, está no deserto. Que deserto é este? Será que é o deserto de Deus para a sua vida? Não. O deserto de Deus para a sua vida tem um tempo. Não é para te matar lá, não. É para fazer com que você cresça. É para te moldar os propósitos dele. Vamos para os slides. Então, está escrito aí em Filipenses capítulo 3, 7 e 8. Mas o que era para mim lucro, eu tive como perda por amor de Cristo. Mas ainda, tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele eu perdi tudo e tudo tenho como esterco para ganhar Cristo. Era isso que o Senhor queria fazer no deserto. Rasgar o currículo da religião, quebrar os troféus do apóstolo Paulo, para que ele entendesse que tudo que ele aprendeu da religião não dizia respeito à obra de Deus, porque a obra de Deus ela é feita com base na revelação. A revelação do Espírito de Deus com a sua palavra. E ele rasga o currículo da religião e ele diz, olha, tudo que eu ganhei, eu pensei que era troféu, mas eu considero hoje como esterco. É isso que Deus quer mudar na nossa vida no deserto, a ordem de importância. Algumas coisas perderem peso de essencialidade, porque tem coisas que a gente julga essencial, mas para Deus não é. Então Deus quer que a gente vá se desprendendo, vá se desapegando. É o trabalhar do OLX, desapega. Desapega, meu amado. Desapega. Para que o Senhor Deus possa te usar verdadeiramente. Então perceba, não seja um crente com raízes de cebolinha. Você sabe que a raiz de cebolinha, qualquer vento tomba a cebolinha, né? A raiz é muito rasa. Então o deserto não é um lugar geográfico, é um processo de crescimento espiritual. É deixar de ser menino, né?
ser menino na hora certa. Mas à medida que o tempo passa, a gente vai crescendo. Deixar a mamadeira, a fralda, o bico, o caminho da creche. Crescer, porque o meu alvo não é anão, meu alvo não é nanico, o meu alvo é uma estatura perfeita. O meu alvo é perfeito e eu preciso olhar para ele. Então, por isso o apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu falava, eu sentia e eu pensava como menino. Mas agora que eu cheguei à idade adulta, eu acabei as coisas de menino, maturidade espiritual. É isso que nós precisamos. Ser maduros em Cristo, ser maduros em Deus, crescer. Eu tenho um filho de 5, tenho um filho de 10. Eu não quero que o de 10 se comporte como o de 5. Eu vou exigir um comportamento do de 10, que eu não vou exigir do de 5. Então Deus respeita o ponto da sua caminhada. Se você é um novo decidido, tudo bem, vamos no leite. Mas se você já tem um tempo de caminhada, meu amado, talvez você já deveria estar no alimento sólido e continua como menino espiritual, que não cresce nunca. Sabe de quem é a culpa? É sua. Porque eu não posso fazer a viagem que Deus traçou para você. Esta viagem é de todo discípulo de Jesus. Eu vou congregar nesta igreja, porque o pastor é um homem de Deus e ele vai ser a minha cobertura espiritual. Aqui eu estou coberto. Olha, a viagem do pastor é a viagem do pastor. Mas Deus tem uma viagem particular com você. Não é para você ficar esperando sempre o domingo à noite ou quando tem um congresso, um evento na igreja para que você possa receber a palavra. Não, esta viagem é sua. Então você precisa entender isto. Nesta viagem de deixar de ser menino. E isto passa pelo deserto. Olha só, o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência incrível e provavelmente tenha sido justamente nesse tempo de deserto. E qual é essa experiência, gente? A experiência, ele diz que foi que o Senhor colocou um espinho na carne. Ele diz, olha, para que eu não me orgulhasse, agora perceba que ele está falando dele mesmo. Ele disse lá em Coríntios o seguinte, olha, eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, eu só sei que este homem, ele, há 14 anos faz isso, há 14 anos, ele foi elevado até o terceiro céu. Olha, não era o céu atmosférico, não era o céu da guerra espiritual, era os céus dos céus, a habitação do Senhor. Este homem, que ele está falando é ele mesmo, mas ele não quer se orgulhar. Então ele disse, eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, eu só sei que este homem, ele foi levado até o paraíso, ao terceiro céu. E lá, ele teve visões de Deus. E ele diz, olha, que até para contar para as pessoas é perigoso, porque as pessoas vão blasfemar. Interessante, né, que hoje tem gente que tem essas visões dos céus e escrevem. Divina revelação do céu. O apóstolo Paulo teve essa visão e não contou nada. E ele disse, é porque eu estou, na verdade, guardando vocês para não pecar. Mas hoje as pessoas fazem um outdoor e diz, olha, eu fui ao céu. Então, resultado, diz a palavra que, por causa dessas grandes revelações, ele diz que o mensageiro de Satanás, é a interpretação dele, um mensageiro de Satanás. O mensageiro poderia até ser de Satanás, mas a mensagem não era. A mensagem era de Deus. E ele diz que o mensageiro de Satanás foi enviado para esbofeteá-lo. Para quê? Para que ele não se orgulhasse, para que ele não se ensoberbecesse. É para isto o deserto. O deserto é para você que está inflado, você que está empavonado, você que está mostrando a sua cauda de pavão. É preciso encolher, é preciso diminuir, é preciso entender que evangelho não é você crescendo, evangelho é Jesus crescendo em você, é eu diminuindo, é o meu decréscimo, é o acréscimo de Cristo, é mais de Cristo e menos de mim, mais de Cristo e menos de religião, mais de Cristo, mais de Cristo. E para ter mais de Cristo é preciso um espinho, porque espinho fura, espinho machuca e espinho lembra que nós somos humanos. Você já teve um espinho? Você já teve um espinho no seu pé? Você já percebeu o espinho? A dor que ele causa? Você nem lembra que tem pé, mas no dia que o espinho chega, ai! Por quê? Para lembrar
que você é humano, Deus coloca o espinho na carne. E o interessante é que ele disse, eu orei, não foi uma, nem duas, nem três. Eu orei, ou melhor dizendo, não foi uma nem duas, foram três. Eu orei 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da minha carne. Mas ele disse que não. Ele disse que não ia tirar. Ele disse, olha Paulo, você precisa decidir. Se eu tirar o espinho, na verdade, ele está aí como o pivô que sustenta toda a estrutura da tua vida. Ele está aí para você não se orgulhar. Se eu tirar o espinho, você vai se orgulhar e a estrutura vai ser demolida. Então você decida, você quer me servir com o espinho ou você quer que eu tire o espinho e você caia? Ele disse que só orou 3 vezes. Esse Senhor pode deixar o espinho aí. Pode deixar o espinho. Se o espinho é que me segura, se o espinho é que faz com que eu não me orgulhe, se o espinho é que faz com que eu não me ensoberbeça, então deixa o espinho. Deixa o espinho aí. E a Bíblia diz que o Senhor falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando estamos frágeis que na verdade somos fortes. Joel 3,10, diga ao fraco, eu sou forte. Olha só os slides. Espinho na carne, prevenção contra o orgulho. Por causa dessas revelações, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que não me encha de soberba. Tiraram forças da fraqueza, a Bíblia diz, os homens que passaram por esses momentos, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Para quê? Para que o homem não se orgulhe diante de Deus, a força do Senhor. Então você pode observar aí em 1 Coríntios 1,17, 2 Coríntios 2,10, 2 Coríntios 12,5 e 2 Coríntios 12,9, que todos esses textos aí falam justamente da fraqueza, aonde Deus opera por meio desta fraqueza. O caminho do poder de Deus passa necessariamente pela estrada da nossa fraqueza. Então, desertos, 3 anos de trabalhar de Deus na vida do apóstolo Paulo. Ele passa 3 anos ali, e a Bíblia diz que depois de 3 anos ele sobe para Jerusalém. E aí nós podemos ver qual o propósito do apóstolo Paulo em Jerusalém. Seu propósito era firmar laços de comunhão com a igreja mãe, a igreja de Jerusalém. Obter algumas informações que só podiam ser obtidas ali em Jerusalém. Ele também estava desejoso de testemunhar aos antigos companheiros da religião. Então, Atos capítulo 9, verso 26, tendo chegado a Jerusalém, depois dos 3 anos no deserto, tentava associar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que fosse de fato discípulo. Então você percebe aí que mesmo depois de 3 anos de convertido, os discípulos em Jerusalém ainda não acreditavam que Paulo tinha verdadeiramente passado pela conversão. E é necessário que nesta hora chegue o grande discipulador, o grande consolador. E a Bíblia diz que este homem é Barnabé. Vamos para os slides. Vamos ver o que diz aqui. Paulo não foi recebido com festas em Jerusalém. Então Barnabé, ele foi a ponte que aproximou Paulo aos líderes da igreja em Jerusalém, né? Paulo, a Bíblia diz que pegou uma grande amizade com Barnabé, de modo que Barnabé passou a ser o grande consolidador do apóstolo Paulo. Então está escrito, então Barnabé tomou-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho Saulo vira o Senhor e qual lhe dirigia a palavra e com intrepidez em Damasco falava em nome de Jesus. Então, se não fosse Barnabé, o apóstolo Paulo teria muita dificuldade em consolidar-se ali com a igreja de Jerusalém, porque eles estavam duvidando. Então Barnabé foi essa ponte, e a gente sabe que Barnabé é o grande encorajador, né, natural de Chipre, um homem que a Bíblia diz que chegou a vender uma propriedade e dar aos apóstolos. E olhe que Chipre é uma ilha
né? E esta ilha onde Barnabé vende o terreno, era uma ilha com minério. Então ele não vendeu qualquer terreno. Ele deu um terreno valiosíssimo para a igreja, vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. Vamos continuar aqui com os nossos slides. Então, o encontro de dois grandes líderes acontece ali em Jerusalém agora, o encontro de Saulo, né, agora Paulo, com Pedro. Então, eles estão agora ali juntos na igreja de Jerusalém. O líder da igreja, o líder dos apóstolos, melhor dizendo, e também o apóstolo Paulo. Eles estão agora ali em Jerusalém para que eles discutam sobre a igreja do Senhor. Então perceba aí que há este encontro desses dois grandes líderes. Então Paulo com os discípulos de Jesus em Jerusalém, eles estão aí agora conversando, aprendendo com esses discípulos e pegando todas as informações necessárias para que o apóstolo Paulo possa ter as informações que são informações necessárias para o andamento da igreja. Então, está escrito em Atos 9:29, dirigia-se também aos helenistas e discutia com eles, os quais, porém, projetavam tirar-lhe a vida. Então, imagine aí, ele não foi para Jerusalém, gente, para passar 15 dias. Ele foi lá para pegar informações com os apóstolos. Ele já tinha aprendido ali de Jesus no deserto durante 3 anos. E agora ele quer conversar com o líder dos apóstolos, né? Não é o líder da igreja em Jerusalém, porque o líder da igreja em Jerusalém não é Pedro, é Tiago. Ele quer conversar com o líder dos apóstolos. E ele conversa com Pedro, ele passa 15 dias. A questão é, por que ele só passou 15 dias? Era porque ele queria? Não. Ele tinha um propósito de evangelizar lá. Mas só que o Senhor Jesus, ele disse, Paulo, saia daqui porque não vão ouvir o teu testemunho. O próprio Jesus está mandando que o apóstolo Paulo saia de lá. Mas para isso, ele vai causar uma situação, vai se levantar uma perseguição. Então eu queria que você acompanhasse aí essa leitura. Então Paulo vai às sinagogas dos helenistas, vai pregar o evangelho. Os judeus helenistas, os judeus que não viviam, passaram um tempo ali fora de Jerusalém. Eram os judeus helênicos, judeus de cultura grega. Então, olha só o que diz a palavra. Ele queria ficar mais tempo lá. E aconteceu, em Atos 22, 17 e 18, e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Então, Paulo tem uma visão. E vi aquele que me dizia, dai-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. Meu Deus do céu! Mas o Senhor disse que faria de Paulo um grande instrumento que levaria o evangelho aos homens, aos reis da terra, aos governadores da terra. Ele já passou 3 anos no deserto. Ele agora tem 31 anos de idade. Ele chega em Jerusalém depois de 3 anos. Ele quer pregar o evangelho. Jesus aparece para ele e diz, saia daqui, eu não te quero aqui. Saia de Jerusalém, Paulo. Saia, eu não te quero. Aqui em Jerusalém. Isto quer dizer o quê, gente? Isto quer dizer que o deserto na vida do apóstolo Paulo ainda não acabou. Vamos lá. Paulo pensava ser a pessoa certa para a missão em Jerusalém. E eu disse, olha o que o apóstolo Paulo fala ao Senhor. Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Ele achava que ele era a pessoa necessária ali em Jerusalém. O Senhor disse, não, saia daqui. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Olha, o trabalho, o chamado do apóstolo Paulo era com os gentios. Eram com agentes que não eram de Israel. E a Bíblia fala, gente, que Paulo tinha uma missão, mas a porta estava fechada. Sabia que não é só o diabo que fecha as portas? Deus também fecha. Deus fecha as portas. E também não é só o diabo que fecha a porta. O diabo também abre portas. Pode ter certeza disso. O diabo também abre portas. E você precisa saber quais portas são abertas por Deus
E quais portas são abertas pelo inimigo? As portas que o inimigo abre é para te confundir, é para te levar à perdição. Para isso você precisa ter discernimento. E o apóstolo Paulo sabia que ali não era obra do diabo, era obra de Deus. Jesus apareceu para ele: sai daqui. E olhe que ele só vai passar 15 dias em Jerusalém, porque queriam matá-lo. O jovem Saulo sofre mais um golpe em seu orgulho. Sabendo, porém, os irmãos e o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Gente, para onde enviaram o apóstolo Paulo? Para Tarso. Paulo precisou voltar para sua terra natal, depois foi para as partes da Síria e da Cilícia. E então, ali no porto de Cesareia, Cesareia Marítima, a igreja se despede do apóstolo Paulo. Na verdade, o apóstolo Paulo era um ponto de conflito. Já viu aquelas pessoas que muitas vezes se convertem e a igreja não sabe como lidar? E aí nós queremos o quê? É mais fácil o quê? Por exemplo, uma prostituta se converte aqui na cidade e ela é uma prostituta de um outro estado. Aí a pergunta é, se aquela prostituta morava sempre dentro de um prostíbulo, sustentava-se com o dinheiro da prostituição, veio de outro estado já para se prostituir, mora dentro do prostíbulo, agora ela se converte. A questão é, aonde é que ela vai ficar agora? Ela se converteu. Algum membro da igreja vai levá-la para dentro de casa? Pastor vai levar? Não. O que é que nós vamos fazer? Vamos simplesmente entregou a vida a Jesus e agora? Vai fazer o quê? Então, o mais fácil a fazer é, você é aqui da cidade? Você é da onde? Qual a sua terra natal? Então, da mesma forma que você também está ajudando, mas na verdade a gente está acabando se livrando de um problema. Então, de certa forma também queriam se livrar, porque o apóstolo Paulo era um grande problema para aqueles homens. Você viu que eles não queriam nem receber o apóstolo Paulo. Então perceba que muitas vezes o trato de Deus conosco é o oposto daquilo que estávamos esperando. Às vezes pensávamos que Deus ia tratar de alguma forma. Eu sempre digo assim, olha, Senhor, eu não escolheria os teus métodos para tratar comigo, porque os teus métodos são métodos estranhos demais, muito estranhos. Já passei por situações que eu digo, Senhor, eu aceito porque vem do Senhor, mas o teu método de tratar não dá para entender totalmente. Você só obedece, você se submete ao tratamento de Deus, você não se levanta em rebeldia, você aceita, mesmo sem entender, mas é crendo que Deus está no controle de tudo. Então ele retorna para Tarso. Nós falamos na primeira ministração que Tarso tinha provavelmente 300 mil habitantes. É uma cidade atual Turquia hoje. E ele vai voltar para aí. Então a obra de evangelização estava avançando sem contribuição de Paulo. Perceba que a igreja experimentava um tempo de paz e crescimento. Perceba, gente, quando o apóstolo Paulo sai, entretanto, as igrejas experimentavam um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Elas se edificavam e andavam no temor do Senhor, repletas de consolação do Espírito Santo. Perceba, o apóstolo Paulo sai, e quando o apóstolo Paulo sai, há paz, há crescimento, a igreja prospera. Imagine aí, eu estou na Igreja Batista Central, cheguei na Igreja Batista Central no ano de 97. No ano de 97 fui para uma congregação, passei 3 anos. E depois de 3 anos, desde o ano 2000, eu estou na igreja sede. E aí você imagine agora que eu esse tempo todo lá, e aí eu saio, e depois que eu saio, a igreja cresce. E enquanto eu estou, vamos supor que a igreja não tivesse crescido. Eu vou pensar o quê? A culpa é minha. Mas o que Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo é, olha Paulo, a obra não necessita de você não. A obra não é tua, a obra é minha. Os obreiros passam, mas a obra fica. O que eu tenho para você é na hora certa, é no momento certo. Então, apesar de você, a obra pode crescer, apesar de você, não é por causa de você. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo sai e a igreja cresce. É isso que diz a palavra.
Então Paulo continua no período de espera, aprendendo a esperar pacientemente no Senhor. Esperar é uma coisa, esperar pacientemente nesta geração apressada. Nós temos pressa, né? Nós estamos sempre com o pé no acelerador e pensamos que Deus é assim, um Deus miogizado, o Deus 3 minutos, instantâneo. Tudo é na nossa hora, tudo é no nosso tempo. Isto, na verdade, é um grande engano. O trabalhar de Deus não é no cronos, não é no cronograma, não é no nosso relógio, é no kairos, é no tempo dele. Então, agora ele vai ficar o anonimato de 10 anos, 10 anos lá esquecido, 10 anos talvez tenha voltado para fazer suas tendas, 10 anos onde ele talvez perguntasse, Senhor, e o teu chamado na minha vida? 10 anos em Tarso. Leva tempo o tratamento de Deus quando ele quer te preparar para algo grande. Pensa nisto. Quando Deus quer te preparar para algo grande, leva tempo o tratamento. Será que Paulo se juntou à sua família em Tarso? Quando ele voltou para Tarso? Será que a família dele aceitou? Porque ele foi para Jerusalém para estudar, para se preparar. Será que ele recebeu o tratamento? Como será que foi a relação de Paulo com os judeus na sinagoga de Tarso? Na sinagoga do bairro? Será que os judeus aceitavam ele? Agora, sendo cristão? O Senhor, ele tem uma Tarso particular para a sua vida. Ele tem uma Tarso para a minha vida. É um tempo de silêncio, é um tempo de anonimato, é um tempo que não tem holofotes, é um tempo que ninguém vê. Mas, amados, nós precisamos entender que ninguém pode impedir quando chega a hora determinada por Deus. É isto que eu quero dizer para você aqui nesta hora. Olha, o deserto de Deus, ele é um deserto que tem fim. Não é um deserto infindável. Deus não te levou para o deserto para te matar. Deus não te levou para o deserto para que você pudesse morrer aí. Não. Ele disse, eu te humilhei, eu te deixei ter fome, para que você saiba, homem, para que você saiba, mulher, para que você saiba, jovem, para que você saiba, filho, filha, que o homem não vive só das coisas materiais. O homem vive também daquilo que é espiritual. Deserto é rota obrigatória, mas o deserto não é um deserto permanente, é um deserto temporário, para que o Senhor Deus faça o que Ele quer fazer, a formação dEle em nós, no nosso caráter, para sairmos dali moldados e preparados, aonde deixamos ali no deserto tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que é peso morto, tudo aquilo que vai fazer o caminho pesado. Temos que deixar no deserto. Então, é sinal verde, não existe nada de errado no tempo de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer em Gálatas 6:9, agora ele aprendeu a lição, e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Se há uma condição, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Agora, qual é o tempo certo? Veja, gente, como é incrível. Olha, Deus, ele iria usar Paulo, sim, iria. Mas Paulo agora passou 3 anos no deserto. Vai para Jerusalém e passa 15 dias. Jesus disse, pode sair daqui, não vão ouvir o teu testemunho. Porque começam a persegui-lo, ele precisa fugir. Vai para o Porto de Cesareia, viaja. Vai para Tarso, na Cilícia, lá, terra natal. Vai passar 10 anos. Sabe quantos anos o apóstolo Paulo tem agora? 41 anos. Mas a promessa foi com 28. Quando ele disse a Ananias, olha, Ananias vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Eu vou levar este homem para pregar entre os gentios e os reis da terra, os governadores da terra. Mas já se passaram 13 anos e nada acontece. Aparentemente, Deus estava trabalhando. E Deus, amados, ele sabe juntar as coisas. E o líder da igreja dos apóstolos, o líder da igreja de Jerusalém, o líder dos apóstolos, melhor dizendo, era Pedro. E os judeus tinham um grande preconceito para pregar o evangelho para os gentios. Então, como Paulo ia ser o apóstolo dos gentios, se Deus não preparou ainda o coração do líder da igreja? E Deus vai preparar o coração de Pedro. Veja só, ele está em Jope.
Ele está no terraço da casa. A Bíblia diz que lá no terraço de uma casa, o apóstolo Pedro tem uma visão, desce uma marmita do céu. Na marmita tem todo tipo de comida. Era perto de meio-dia. Pedro estava ali orando. E ali, Pedro, de repente, vê um vaso descendo, a marmita descendo, em forma de lençol, cheio de animais que os judeus consideravam imundo. Uma voz vinha e dizia: Pedro, olha, pega, mata e coma. Ele dizia: não, Senhor, jamais eu vou comer nada que o Senhor considere imundo. E aquela voz insistia para que ele pudesse abrir a sua visão. Qual era o sentido, qual era o significado daqueles animais imundos? O significado vai acontecer ali mesmo, porque a Bíblia diz que lá em Cesareia Marítima, um homem, um sargento chamado Cornélio, ele tem uma visão, e nesta visão, amados, ele manda chamar Pedro, e os homens chegam em Jope para chamar Pedro. Então Pedro, naquela hora que ele tem a visão, 2 homens batem na porta, e 2 homens querem buscar Pedro. Quem é que está mandando buscar? É justamente Cornélio. Então qual é o significado? O significado do lençol é que agora o evangelho está sendo compreendido pelo apóstolo Pedro, que o evangelho não é só para judeu. Eles consideravam os gentios imundos. Quem é que está na porta dele? Um gentio. Quem é que ele vai atender agora? Cornélio, o sargento. Um homem que era gentio, não era de Israel. Então a mensagem do Senhor era: o evangelho não é uma religião. O evangelho não é só para judeu. O evangelho é para todos os povos, Pedro. Inclusive aqueles povos que vocês, judeus, consideram imundos. O evangelho é também para os gentios. Não se feche. Então, olha só, amados, a sabedoria de Deus estava trabalhando também na vida do apóstolo Pedro, para preparar a igreja para receber o apóstolo Paulo. Então, a Bíblia fala que lá na Síria, há a fundação de uma igreja. Está escrito que haviam sido dispersos desde a perseguição que sobreviera por causa de Estevão, espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então perceba aí que na dispersão, na diáspora, a igreja se separou, a igreja se espalhou e levaram a palavra de Deus a muitos ali em Antioquia, e ali surgiu uma igreja. E nesta igreja, diz a palavra, em Atos 11, 20 e 21, havia entre eles, porém, alguns cipriotas e sirineus. Estes, chegando a Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e um grande número, abraçando a fé, convertera-se ao Senhor. Então veja que agora a igreja está crescendo fora de Israel, fora de Jerusalém, em Antioquia da Síria. A Bíblia diz que se juntou grande número de pessoas à igreja. E agora o crescimento chega aos ouvidos dos apóstolos. O que é que nós vamos fazer? Os gentios estão aceitando o evangelho e vão mandar um homem que é encorajador, um homem bom de relacionamento. Quem é ele? Barnabé. Barnabé será enviado agora para a igreja de Antioquia para ver o que está acontecendo. Então, está escrito em Atos 11, 22, ora, a notícia chegou aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém, pelo que enviaram Barnabé até Antioquia. E olha que recepção. Está escrito que quando Barnabé, ele chega e vê a graça de Deus na vida dos gentios, ele se alegra. Está escrito em Atos 11, 23, quando ele chegou e viu a graça que vinha de Deus no povo, alegrou-se e exortava todos a permanecerem fiéis ao Senhor com prontidão de coração. Então Barnabé não tinha problema com isso. Barnabé entendia muito bem a graça de Deus. Os gentios estão recebendo o evangelho. Então quando ele chega ali, ele se alegrou com a graça de Deus na vida dos outros. É isso, gente. Evangelho não é só para nós. O evangelho é para todos. O reino de Deus não é um condomínio fechado, com seguranças, onde outras pessoas não podem entrar. Barnabé entendia isso.
Mas o tempo de Deus está chegando na vida do apóstolo Paulo. Você lembra quem foi que apresentou quando Paulo saiu do deserto, 3 anos na Arábia, chegou a Jerusalém, os discípulos estavam com desconfiança? Quem foi que apresentou ele aos discípulos? Barnabé. Quem é que agora, depois que Paulo vai para Tarso e passa 10 anos lá, quem é que agora é enviado para Antioquia para ver o crescimento que Deus está fazendo lá na Síria? Barnabé. Mas quando Barnabé chega lá, ele vê a igreja crescendo e o Senhor faz ele lembrar. Lembrar de quem? Lembrar do amigo. Quem é o amigo? Saulo. Paulo. Depois de 13 anos se passaram, que aquele jovem foi impactado por uma visão no caminho de Damasco. 13 anos de tratamento, 3 anos no deserto da Arábia, 10 anos no anonimato, 10 anos esquecido na sua cidade, 10 anos que ninguém lembrava dele, 10 anos que a Bíblia não fala nada desse período. Assim também como Jesus, que dos 12 aos 30, 18 anos, que silencia sobre Jesus. Porque tem um tempo na nossa vida que é um tempo que não é de luzes, que não é um tempo de câmera, que não é um tempo de holofotes, que não é um tempo de microfone. É um tempo de caverna, é um tempo de deserto, é um tempo de preparo, é um tempo de descer na olaria, é um tempo de ser quebrado, para que o Senhor Deus nos levante na força dEle. Precisamos entender isto. Barnabé sabia da promessa de Deus na vida de Paulo. No tempo de Deus as portas se abrem. Olha o que diz Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E achando, o conduziu para Antioquia. Acabou o deserto, Paulo. Acabou o deserto. Paulo, valeu a pena esperar, Paulo. Paulo, eu vim te chamar, Paulo. Eu saí lá de Antioquia, na Síria. Paulo, olha, você sabe a visão que você teve lá em Damasco, foi o Senhor que te chamou, Paulo. O tempo de Deus chegou na tua vida, Paulo. Eu vim te buscar. Ali era Deus, amados, que mandou Barnabé. Paulo não mandou telegrama, Paulo não passou zap, Paulo não tinha as redes sociais, Paulo não ficou se intrometendo. Paulo esperou o tempo de Deus. E no tempo de Deus, seja, porque a vida vai te encontrar. Seja, porque no tempo de Deus o Senhor te busca atrás das malhadas. Não queira queimar etapa, não queira começar por onde outros estão terminando. Espera o processo. Chegou o tempo de Deus na vida de Paulo. Paulo recebe o convite para se juntar ao ministério apostólico. E a Bíblia fala em 11, 26, de lá, conduziu a Antioquia. De lá onde? Em Tarso. Durante um ano inteiro conviveram na igreja e ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Olha que coisa. O apóstolo Paulo agora vai para a igreja de Antioquia. Havia profetas e mestres nessa igreja. Uma igreja em crescimento, uma igreja explosiva. Uma igreja onde o povo estava avivado. A Bíblia diz que tinha um ambiente ali de crescimento. E Paulo passa um ano ali. Mas depois de um ano, meu amado, o ambiente está criado. E o Espírito de Deus vai dizer: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. Olha que coisa incrível. Que coisa maravilhosa. Quando você espera o tempo de Deus na sua vida. Vamos aqui. Paulo não abandonou o ambiente do tratamento de Deus. Tem gente que abandona a aprovação. Por isso que nunca vai receber o selo de aprovado. Temos que estar no lugar ordenado por Deus. 3 anos no deserto, não saiu de lá. 10 anos em Tarso, foi ordem de Deus, fica lá. Mas no dia que Deus manda buscar, Ele obedece. Temos que estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. Não olhe para o fato isolado. Se o apóstolo Paulo estivesse olhando só as dificuldades. Não fica olhando só as dificuldades, não. Deixa Deus juntar tudo, Ele é o tapeceiro. Estênio Márcio tem uma música que ele fala sobre que Deus é tapeceiro, né? O Senhor Deus, Ele vai tecendo com cores cinzentas e com cores alegres e vivas. O tapeceiro, né? Os tapetes da Pérsia, quando você vê um tapeceiro
fazendo um tapete, confeccionando um tapete. Aí ele bota aquele tapete pelo avesso e agulha para dentro, agulha sai, agulha entra. Você diz assim, que loucura é esta? Está pelo avesso, ó. Mas quando ele coloca ali na posição ideal, você vê que aquilo ali é uma obra de artista. Talvez você não esteja entendendo as cores que não são coloridas na tua vida. Talvez você não esteja entendendo as agulhas que estão penetrando a sua vida. Você não está percebendo que Deus está costurando através de acontecimentos, pessoas que te magoaram, pessoas que te feriram. Tudo isto está sendo conduzido por Deus. E a Bíblia fala que quando você juntar tudo, quando você não ficar olhando só a aprovação, quando você junta tudo, olha o que acontece. Olha só. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isto, meu amado. Temos que aceitar o tratamento de Deus. Paulo aceitou o tratamento. E depois de um ano nesta igreja de Antioquia, é o que nós vamos ver na próxima lição. É o que nós vamos ver na próxima parte deste seminário. Nós vamos ver a primeira viagem missionária. Nós vamos ver a igreja de Antioquia com uma visão de ganhar o mundo. E a igreja de Antioquia será a base missionária, será a plataforma que lançará o apóstolo Paulo em 3 viagens missionárias. Então, nesta sequência agora, vamos pegar a primeira viagem missionária, depois estudaremos a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária e, por último, nós estaremos encerrando com o tema Combatendo o Bom Combate. Deus te abençoe. Não se rebele contra o tratamento de Deus, contra o deserto, contra a Tarso particular que Deus tem para a sua vida. Tudo isto faz parte para você ser moldado e forjado dentro dos propósitos de Deus. Este é o programa Eu Creio na Pregação, programa da Igreja Batista Central, na cidade de Feira de Santana. E hoje nós estamos com esse seminário. Sejam meus imitadores. Deus abençoe a todos.